Olá, minha amada, mais um conteúdo para você na nossa maratona de vídeos sobre transtorno de personalidade narcisista. E nessa maratona, olha, tá quente, hein? Se você não me conhece, chegou nesse vídeo agora, meu nome é Mônica Oliveira, sou Master Coach, sou terapeuta comportamental, tenho ajudado muitas pessoas nessa área de transtorno de personalidade. Esse vídeo está focado para o público feminino, para as mulheres, e não significa que nós não temos narcisistas também, né, que não são homens. Nós temos mulheres, nós temos filhos, nós temos mães, nós temos pais, nós temos cônjuges, enfim. Qualquer pessoa pode desenvolver, né, esse transtorno de personalidade, mas o público que eu tenho focado nesses últimos tempos é o público feminino, para mulheres. E sou também instrutora, formadora de coaches, e com o passar do tempo você vai me conhecendo mais um pouquinho, né? Mônica, o que você vai falar hoje sobre o narcisista? Na verdade, eu quero te explicar, falar para você, compartilhar um artigo muito top, falando das duas máscaras do narcisista e como que ele se desconecta das emoções. Então, baseado num artigo muito interessante de um médico, de um psiquiatra, um psicoterapeuta que se chama Sam Wagner, que ele é um narcisista, ele foi diagnosticado narcisista e ele começou a estudar, né? Lógico que através dos seus estudos, por meio dos seus estudos, ele foi diagnosticado narcisista e aí ele passou a desenvolver um material e eu trouxe para você hoje aqui um conteúdo baseado nesse artigo desse psicoterapeuta, desse psiquiatra, porque ele estuda o transtorno que ele mesmo tem. Então é um conteúdo muito rico, vale a pena, porque isso aqui é uma grande aula para você, vale a pena você prestar muita atenção no que eu vou compartilhar agora, que eu tenho certeza que vai gerar um grande aprendizado para você, ok? Sabendo que, se você ainda não assistiu nenhum vídeo meu anterior a esse, eu tenho outros vídeos também no YouTube sobre esse assunto, teremos outros e outros e outros nessa maratona, né, específica sobre o transtorno narcisista, ok? Continue me acompanhando, mas antes de entrar logo no conteúdo, já dê seu like aqui nesse vídeo, por favor, assine o meu canal. Por quê? Porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante também para outras pessoas. E antes que você esqueça, faça isso. Também eu te convido para deixar o seu comentário aqui no final do vídeo. Não esqueça, dê seu joinha aí e aperte os cintos, vamos para cima. Ok. Lembrando que o narcisismo é uma forma de defesa daquela pessoa que tem o transtorno. Como assim uma forma de defesa? Na verdade, lá no íntimo, ela não é quem ela passa a ser. Lá no íntimo, é uma pessoa de baixa autoestima que ela provocou nela o efeito reverso e ela faz tanta maldade com os outros, tanta maldade, porque lá no íntimo mesmo, ela faz isso tudo para autodefesa. A mente do narcisista, de uma pessoa com esse transtorno, é muito maldosa. Na verdade, é sempre maldosa. Ele pode se apresentar até como um cordeirinho, manso, bonzinho, mas a mente dele é uma mente maldosa. Ele está sempre desconfiado e ele sempre desconfia que alguém vai passar a perna nele. Por isso, ele já se antecipa, ele já se julga mais esperto, né, do que os outros. Então ele critica outras pessoas, ele critica todas aquelas pessoas que estão se destacando. A pessoa está se destacando, ele começa a criticar. E chega a ser até feio, chega a ser até meio ridículo. Por quê? Porque quando você vai observar os resultados dessa pessoa, né? Ele critica pessoas assim de alto valor. Eu digo de alto valor, pessoas íntegras, pessoas corretas, pessoas de grande sucesso. E ele não tem sucessos na vida dele para contar, nem perto, que chega nem perto. Então ele critica por inveja.
ele tem muita inveja daquelas pessoas que estão se destacando, porque lá, o que que ele quer? O narcisista, o que que ele quer? Ele quer aplausos, ele quer ser melhor que todo mundo, ele quer que todos passem a amá-lo, admirá-lo. Então, quando ele observa que tem outras pessoas se destacando, alguns top players, algumas pessoas que hoje estão aí merecendo todos os aplausos, seja no Brasil, seja no exterior, seja na cidade onde ele reside, ele começa a criticar, achar defeitos, sabe? E aquela pessoa tem um quadro branco, ele acha o pontinho preto no quadro branco, né? Então ele faz isso por inveja e ele tem a prática de também começar a falar mal das pessoas. Ele fala mal de um pro outro, do outro pro outro. Ele costuma criticar um amigo com o outro amigo. Ele costuma criticar uma pessoa com a outra. Ele sempre é a pessoa tal, ele sempre é a vítima. Ele não erra, ele é o cara mais legal do mundo, ele é o gente boa, ele é o que sabe tudo, ele é o sabichão, ele é o inteligente, ele é o que todo mundo ama, que todo mundo venera, que ninguém fica sem ele. O resto, não, todo mundo tem defeito. Mas ele coloca defeito nos outros para se enaltecer, né? E esconder os deles. Entendeu? Vamos lá. Então, na verdade, o narcisista tem inveja daqueles que mais se destacam porque ele sente lá no íntimo, né? A vontade dele realmente é de estar no lugar daqueles que estão se destacando. Porque lá no íntimo ele tem uma baixa autoestima terrível e o que ele gostaria de estar no lugar daquelas pessoas que estão se destacando. Então, ele começa a inventar coisas, ele inventa mentiras, porque todo narcisista é um mentiroso e ele é artista no mentir. Ele mente de uma forma tão perfeita, eles são muito atores, então eles inventam mentiras, dizendo que aquela pessoa está se destacando porque X, Y, Z, porque está fazendo isso ou está fazendo aquilo, e ele inventa umas coisas, imputando coisas erradas naquela outra pessoa que ela nunca fez. Nunca fez, ele cria fantasias na mente e começa a falar. Então ele procura enfatizar sempre os defeitos e os erros das pessoas, ao invés de enfatizar as qualidades, ao invés de enfatizar as coisas boas. Porque a mente dele só maquina o mal, a mente está focada no negativo das pessoas. Ele não tem uma mente como a nossa mente de uma pessoa normal, que deseja o bem das outras pessoas, que deseja que as outras pessoas façam sucesso. Não importa se a pessoa faz muito mais sucesso do que você, mas você continua desejando o bem. O narcisista lá no íntimo, ele detesta, ele não aguenta ver as pessoas bem. Entende? Ele quer sempre mostrar que ele é melhor, mesmo que ele não tenha nenhum feito concreto que comprove que ele é melhor. Ele não tem frutos, ele não tem resultados maravilhosos concretos que comprove que ele é melhor, não é? Observa, é só observar a vida que ele tem. Então, mas ele não reconhece isso, ele não aceita isso. Na cabeça dele, ele é o poderoso, todo-poderoso e os outros não. Então, nós sabemos também que hoje, né, nesse universo de instruções, de informações, hoje as pessoas estão muito mais bem instruídas. Hoje, você tem acesso gratuito a qualquer conteúdo e qualquer assunto na internet. Aqui, nesse canal, né, nesse canal é rico. É YouTube, é Facebook, é Instagram, é TikTok, tantos canais maravilhosos, todos trazem conteúdo gratuito para todas as pessoas. Então, Google, né? Hoje ninguém fica mais sem instrução, exceto aqueles que realmente não valorizam conhecimento. E as pessoas mais bem instruídas, elas observam o comportamento dos narcisistas. Por quê? Porque as pessoas mais bem instruídas, elas já estão por dentro do que está acontecendo. E elas identificam que existe algo errado com esse ser das trevas. Olha, tem alguma coisa errada, porque essa pessoa só se comporta assim, ela só fica criticando um, criticando o outro, ela fala mal daqueles, nossa, de grandes empresários, de homens de Deus, de pessoas, enfim. Então, esses seres que querem sempre parecer melhores do que os outros, que eles têm solução para tudo, que eles sabem tudo, que eles são o rei da cocada preta, tudo isso, né? Na verdade, que eles precisam o tempo todo de ser reconhecidos e de se sentirem superiores. Então, eles têm esse tipo de
comportamento, porque eles querem se sentir sempre superiores, sempre estão querendo se sentir superiores, ok? E no fundo, sabe o que eles têm? Uma baixa autoestima terrível. E eles ficam mascarando para os outros aquilo que eles não são. Baixa autoestima, é isso que eles têm lá no fundo, mas eles criam uma máscara, só que eles trabalham maquinando mal só porque lá no fundo eles sabem que eles não são superiores. Eles sabem lá no fundo, mas eles têm ódio disso, raiva disso. Então eles criam inveja das pessoas que se destacam. Inveja daquelas pessoas que são queridas pelas outras pessoas. E a inveja chega a um ponto dele nem se controlar. A coisa chega a um ponto assim que ele não consegue disfarçar essa inveja. Então, o narcisista na primeira fase, porque nós sabemos que tem 3 fases, né? Tem a fase onde o narcisista ele faz tudo para ganhar a vítima, depois ele entra na fase 2, que é a fase da desvalorização, e a fase 3, que é a fase do descarte. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, só um minutinho, que eu deixei minha caneca de água aqui. Rapidinho, vamos lá. Então, o narcisista, o que ele faz na primeira fase para ganhar a vítima? Para adestrar a vítima, essa é a palavra, para disciplinar a vítima. Ele adestra uma vítima igual adestra um animalzinho, de verdade. A vítima nem percebe isso, mas é assim mesmo, que ele usa todos os artifícios de sedução que ele tem e mais alguma coisa para ganhar essa vítima. Ele encontrou alguém que ele possa sugar, que ele possa captar, que vai gerar suprimento para ele, seja material, seja sexual, seja para preencher o seu ego, tá? Ele se torna a melhor pessoa na face da terra, faz todas as vontades dessa vítima, faz tudo, fala tudo que essa vítima ama ouvir, enche essa vítima de lero-lero, é o melhor amante da face da terra para essa vítima e fala para essa vítima que ela também é a melhor amante da face da terra, que não existe ninguém mais cheirosa, que não existe ninguém mais perfeita, que não existe ninguém mais linda, que as suas nuances e tudo é muito perfeito. Então ele fala palavras que aquela vítima nunca ouviu antes de ninguém, que ela sempre sonhou e ela passa a ter convicção que ela é a deusa dele, porque é assim que ele faz, que ela é a deusa e que ela encontrou o seu príncipe encantado para viver com ele feliz pelo resto da vida. Oh, meu Deus, que romântico! E ela acredita, gente, pior é que acredita. Só que não. Ele se faz de príncipe para essa mulher. Ele se mostra altamente alegre, espontâneo, brincalhão, gentil, muito gentil, animadíssimo, ganha todas as pessoas que a rodeiam, ganha a família, ganha os amigos, tá sempre ali, hiper, mega, blaster, prestativo. E essa mulher, pronto. Ela tá muito feliz com esse narcisista, porque ele faz com que essa mulher se divirta muito, se sinta muito bem ao lado dele, e ele gosta de levar essa mulher nos melhores lugares, e ele gosta de encher o ego dela, de deixá-la feliz, porque na verdade tudo que ele quer é suprimento para ele. Ele sabe o momento 2, ele sabe que isso é só para adestrá-la, é só para dominá-la. E dominar também as pessoas que estão ao redor dessa vítima. Por quê? Porque essas pessoas começam a achar que ele é a melhor pessoa que tem no mundo. As pessoas começam a achar que ele é perfeito demais, ele é gente boa demais, ele é agradável demais. Nossa, ele ganha todo mundo. Aí ele ganha a atenção e a confiança das pessoas com toda rapidez. Ok? Assim, ele trabalha na primeira etapa, na primeira fase das suas ações narcisistas. Mas aí vai para a segunda etapa, porque todos eles repetem a mesma coisa. Na segunda etapa, ele começa a apresentar as suas garras. Depois de passado um tempo, ele vai apresentar as suas garras. Nessa segunda etapa, aparecem as alfinetadas verbais, as agressões verbais, a degradação, a humilhação, aquela coisa de falar que a sua roupa não tá mais a mesma coisa, o seu cabelo não tá mais a mesma coisa, a sua voz não é mais a mesma coisa, o seu cheiro não é mais a mesma coisa, e ele começa a te criticar, e ele começa a colocar defeito nas coisas que você faz, e ele critica tudo que não criticava antes, aquilo que ele elogiava antes, que antes para ele era motivo de elogio,
vira tudo, de repente vira motivo de crítica, ok? E isso acontece o tempo todo. Você não é mais interessante como no começo. Por quê? Porque agora você já está na segunda etapa. Então, a etapa da euforia, a etapa do cheiro de novo, a etapa do desejo por algo novo, ele precisa de euforia, porque o narcisista precisa se manter constantemente em estado de euforia, em novidade. Quando aquela vítima que ele tem deixa de ser suprimento para ele, ele sai do estado de euforia, começa a mesmice, ele perde totalmente o interesse. Não rola mais o dinheiro que ele estava esperando, de repente, o suprimento financeiro que aquela vítima poderia proporcionar para ele. Não rola mais, de repente, altos passeios, altas coisas. Não rola, de repente, aquisição de bens. Não rola, de repente, preencher o seu ego. Virou rotina. Narcisista detesta a rotina. Ele vai arrumar um jeito de criar fontes de euforia, criar fontes de novidade. Ele precisa estar em novidade o tempo inteiro. E aí? Só que isso passa, né? E a gente sabe que a crença de todo narcisista é que as relações humanas, elas terminam em humilhação, em traição, em abandono. É isso que o narcisista acredita. E como lá no fundo o que eles têm é medo de serem passados para trás, e ele faz isso com todas as pessoas, eles passam todas as pessoas para trás, porque eles fazem isso antes que façam isso com eles, porque eles têm medo de serem passados para trás. Então eles trabalham mais rápido, porque na mente deles, a qualquer momento, alguém vai dar o bote, então ele dá o bote primeiro. Ele sempre ataca antes por causa da programação cerebral que já foi gerada na sua mente, principalmente na infância. Eu explico em outro vídeo como foi gerado, como foi construído a personalidade, esse transtorno de personalidade narcisista dentro do cérebro de um ser das trevas que age dessa forma e que tem esse tipo de transtorno. E assim, ele está sempre esperando o pior dos outros, ele espera o pior dos outros, então ele está sempre desconfiado, apesar de ninguém nem tem noção disso, eles também não falam isso, porque eles não verbalizam isso, apesar de que nós temos as frases que todo narcisista fala, e aí essas frases todas, através de todos os estudos, né, de todos os estudos, são frases que você vai notar, e você depois que analisar essas frases, eu tenho outro vídeo explicando sobre isso, você vai observar que você já ouviu, de repente, algumas dessas frases aí em alguma situação e você talvez não tenha observado. Então, alguns chegam a falar algumas coisas, mas é bem sutil. Outros mantêm tudo só na sua mente, ficam ali quietinho, ok? Uma característica muito importante do narcisista é que eles não se apegam com nada. Eles não se apegam em pessoas, eles podem até falar que amam, tá? É a forma deles falarem para cativar, para dominar, mas eles não amam, eles não têm afeto natural como nós temos, como uma pessoa normal tem. Ele tem necessidade de suprimento. Então, quando ele fala com alguém, eu te amo, né? Como uma amante, por exemplo, eu te amo, eu estou loucamente apaixonado. Ele não está amando e nem está loucamente apaixonado. O que ele está querendo dizer? Eu estou em estado de euforia e você sim tem um bom suprimento para mim e eu vou sugar o máximo que eu posso aqui, que você está sendo muito interessante. Mas amor verdadeiro, amor genuíno, nenhum narcisista sabe o que é isso, ok? Mônica, você que está falando isso? Claro que não, queridos. Isso são estudos, psiquiatria, psicologia, psicanálise, mais todos os estudos que envolvem. E eu só estou trazendo aqui um conteúdo baseado em estudos comprovadamente científicos de transtornos de personalidade que existem, né, aí. Então, eu só estou compartilhando um conteúdo de alto valor com você e que realmente é verdadeiro, ok? E você pode também observar, você pode, de repente, separar um tempo para você estudar sobre isso, porque vale a pena. Então, eles não se apegam com nada e nem com ninguém, porque todas as pessoas para eles, seja cônjuge, seja namorada, seja noiva, seja esposa, seja um amigo, uma amiga, todas as pessoas para eles são meros combustíveis para atender às suas necessidades. Ok? Que podem ser materiais, sexuais, como eu já falei. Eles não veem pessoas com esse amor que nós vemos. Não, só interesse. Então, eles precisam de pessoas para alimentar o seu ego, tá? Eles precisam se sentir admirados, reconhecidos o tempo todo. Então, a parceira que ele escolhe é um mero suprimento.
suprimento, é um mero combustível para alimentar suas necessidades, ok? A necessidade sexual, Mônica, sim, sim. Num determinado momento, lá na frente, ele vai enjoar. Aí ele troca, ele vai precisar de outros. Por isso é que os narcisistas traem, tá? Existe um estudo mostrando sobre isso. Por que todo narcisista trai? Ele trai porque ele vai atrás de novidade. Ele vai atrás de outro suprimento. Até quando ele deixa o suprimento primário dele, né? Que é aquela que ele escolheu para ser primária, antes de deixar o suprimento primário, ele vai atrás de outras. Primeiro ele forma suprimentos secundários. Por isso que ele trai. Ele tem casos de relacionamentos extraconjugais, antes, inclusive, de descartar a primária, né, que é a fase 3, tá? Então, ele cria parceiras, né, ele disciplina, na verdade, parceiras para criar a dependência emocional dele, tá? E para preencher o ego dele, e também a questão de dependência sexual, tá? Que isso aí também é algo que eles fazem questão de fazer. Então, ele mantém as vítimas presas só para manter as suas necessidades, tá? E lembrando, o narcisista, ele coloca máscaras, né? Ele cria personagens para cada relacionamento dele. Mas, quando ele descarta uma vítima e ele tá ali já com outra, normalmente na hora de conquistar as vítimas dele, ele faz o quê? Na hora da conquista, na hora de trazer para si, ele fala as mesmas coisas, tá? O narcisista, quando se você estiver iniciando um relacionamento com o narcisista, bem provável que ele já teve uma outra parceira anterior, seja uma namorada, uma noiva, uma esposa, ou de repente ele tem, né? Porque a grande maioria, eles mantêm outras parceiras e eles mentem para aquela que eles estão conquistando. Até eles só dispensam uma fonte secundária e transformam quando eles descartam totalmente uma primária, né? E na verdade o descarte dele também não é nem sempre totalmente, mas ele gosta de manter 2 fontes, 3 fontes, né? Isso é o normal, mas ele faz isso de forma que as outras não descubram. Mas ele trabalha sempre para o seu próprio ego e ele precisa desse suprimento. Quanto mais ele tem a certeza de que ele tem fontes de suprimento, ou seja, 1, 2, 3 vítimas juntas ali, ele pode alimentar o ego dele aqui, é melhor para ele. Então, falando das máscaras, uma hora ele usa a máscara do Wunderkind, que é a máscara do menino prodígio. Nesse momento, quando ele coloca essa máscara do Wunderkind, o que ele está fazendo? Ele se mostra vulnerável. Como ele engana as pessoas, ele se mostra muito vulnerável. E aí é como se ele estivesse precisando da proteção das outras pessoas. E aí ele cria 2 máscaras que servem para escondê-lo, para fazer com que as pessoas atendam às suas necessidades pessoais. A primeira máscara que ele cria é o falso self. Essa é a primeira máscara, que é o fantástico, o grandioso, o independente, o invulnerável, o onipotente, né? Porque o narcisista ele acha que é Deus, né? Ele acha que é Deus, ele tem quase certeza. Eu até tenho outro vídeo gravado mostrando onde temos os narcisistas na Bíblia, né? Então, ele coloca essa máscara de grandioso, de onipotente, de poderoso, né? Eu sou o cara, eu sou o melhor de todos, tal. E em outro momento, ele coloca a máscara do menino prodígio, né? Que é aquela casca de criança vulnerável, se faz de vítima. Então eles se fazem de vítimas indefesas que precisam do cuidado de outras pessoas. E essa segunda máscara é a máscara do menino prodígio, que é a Wunderkind, ok? Então, em um momento ele usa uma máscara, em outro momento ele usa outra máscara, em um momento ele se mostra gênio, ele se mostra um menino prodígio que depende digno de proteção, né? Em outro momento ele se torna grandioso, é o cara maior do mundo, um Deus na terra, ele consegue enganar todo mundo, ele consegue enganar rapidamente aquelas pessoas que têm coração cuidador, aquele coração que gosta de cuidar, que gosta de servir. Ele adora enganar essas pessoas que têm um coração puro, pessoas que gostam de ajudar o outro, pessoas amáveis, pessoas corretas. Ele aproveita rapidamente dessas pessoas, rapidamente, tá?
Quantas vezes ele consegue enganar as pessoas, fazendo sociedades, entre aspas, com essas pessoas, porque na verdade a pessoa libera dinheiro que ele precisa para enaltecer aquilo, para fazer aquilo que ele precisa, é terrível. Então ele aproveita da boa intenção das pessoas para dar um bote no momento certo. No momento certo, na hora certa, ele está pronto para dar um bote. E assim como uma criança, ele não se envolve emocionalmente, porque ele é um irresponsável. Ele coloca essa máscara do menino prodígio e ele não tá nem aí para sentimento de ninguém, ele não tá nem aí para nada. Ele é um irresponsável emocional. Ele tem prazer nos suprimentos dos outros, no suprimento que você tem para gerar para ele, seja material, sexual, emocional. Ele não tá nem aí para sentimentos. Então ele se coloca como um irresponsável, como uma criança irresponsável. Tudo que vai gerar prazer nele, para enaltecer o ego dele, ok, ele faz o que for para fazer. Mas em um momento ele vai enjoar de você também. Ele vai também te descartar assim que quando ele enjoar, ele vai passar para a fase 3, que é a fase do descarte. E da fase do descarte, ele descarta você, assim como ele já descartou outras pessoas antes de você. Pois como eles sempre precisam de novas aventuras, eles precisam sempre gerar novas adrenalinas, nova adrenalina, novas diversões, e em algum momento ele vai descartar você também. Você vai ficar sem graça em algum outro momento, vai perder a graça. Por mais que você se esforce, faça tudo do jeitinho que ele quer, do jeitinho que ele gosta, não tem jeito. Porque você não vai ser mais uma novidade para o resto da vida. Quando deixa de ser novidade, ele te descarta, ele vai ter outras, ele vai arrumar outras fontes de suprimento, enquanto ele está com você também. Assim, ele vai estar sempre mantendo fontes de euforia. Descarta você como se fosse um papel, e assim ele faz com outras pessoas. Então, hoje ele promete um casamento, e amanhã ele vai embora com uma nova vítima. É assim que ele faz. Ele pode até casar, ele pode até viver anos, pode ter filhos. Lembrando que ele é aquela pessoa que normalmente ele trai mesmo. Então ele pode viver anos com aquela vítima, mas ele vai ter outras fontes de suprimento na rua. Ele faz isso mesmo, ok? Então ele pode até prosseguir, né? Mas ele não deixa de ser um narcisista, ele vai continuar com os comportamentos de narcisista. Essa vítima vai sofrer durante esse relacionamento, que pode durar anos, mas logo, logo, a fase 1 vai terminar, ele vai entrar na fase 2, que é a fase do bombardeio de amor termina, ele entra na fase 2, que é a desvalorização, que ele põe essa mulher lá embaixo, acaba com a autoestima dessa mulher, e aí vai para a fase 3, que é o descarte dessa mulher. E essa vítima sofre durante o relacionamento, é um relacionamento realmente que provoca muito sofrimento, tá? E seja em que momento for, ele desenvolve, ele coloca essa máscara do irresponsável, que é da criança, né, do menino prodígio. Então ele desenvolve esse senso irresponsável e aí, como se fosse uma criança, ele se comporta dessa maneira, né, com muita irresponsabilidade, e ele não acredita de forma alguma que vai haver punição, que ele vai sofrer algum tipo de punição com as ações irresponsáveis dele. Assim como uma criança também não leva muito a sério. Então ele não acredita que ele vai sofrer punição decorrente desses atos dele, desses atos irresponsáveis. Então ele comete todo tipo de atrocidade usando uma máscara infantil. Ok? Então, entenda bem, são adultos perigosos com transtorno de personalidade narcisista que estão vivendo aí dentro das nossas casas, nos escritórios, liderando empresas, liderando igrejas, liderando comunidades, educando filhos, sendo esposos, entende? Essa galera tá aí, tá espalhada aí normalmente, tá? Dentro do ambiente de trabalho, ocupam cargo de liderança, enfim. Então, eles agem assim como crianças, com infantilidade, com máscaras de infantilidade, eles arruinam pessoas boas, pessoas sem maldade, pessoas de coração bom. Só servem para, no final, arruinarem pessoas e ambientes. São seres do mal, são seres das trevas. Mas fazem um sorriso no rosto, fazem um sorriso delicado, como se fossem as melhores pessoas da Terra. Muitas vezes se mostram altamente prestativos no momento que precisam ganhar as pessoas, envolvem as pessoas, se mostrando criativos, alegres demais, como se fossem pessoas assim maravilhosas, e na verdade é tudo, são encenações, são atores, porque as pessoas percebem quando tem exagero demais. Olha, quando a esmola é muito, o santo desconfia, não tem aquele ditado, né?
mas você desconfiam dessas pessoas com muita intensidade. Então, por trás de tudo que eles fazem, tem uma intenção negativa, mas eles são ótimos atores, lembra disso, capaz de enganar qualquer um, tá? Até aqueles que se julgam mais espertos, eles conseguem enganar, porque na hora do vitimismo, quando eles até colocam assim, aquele jeitinho deles assim, eles conseguem enganar você, ok? É terrível. Então, eles criam cenários para prender a sua atenção e gerar uma dependência sua neles. Eles querem que você se torne dependente deles para que você continue enaltecendo o ego deles. Fazem tudo isso por interesse, por trás de tudo para alimentar seu ego e suas necessidades. Mostram muita gentileza, fazem favores, mas na verdade eles querem que as pessoas fiquem só dependentes deles. Por isso que eles fazem favores, tá bom? Mas lá na frente eles vão cobrar esse favor aí caro, né? E a sociedade muitas vezes passa até a mão na cabeça desses seres do mal, por falta de conhecimento, por falta de clareza. Esses narcisistas estão aí, só usando as máscaras, criando as suas armadilhas, e a sociedade muitas vezes passa a mão na cabeça porque não tem conhecimento, tá? Mas eles não se preocupam com consequência nenhuma, eles não estão nem aí, porque na cabeça deles jamais haverá punição para isso. Eles não acreditam que vão pagar preço nenhum por causa do que eles fazem, das lambanças e das tragédia que eles causam na vida das pessoas. Então, por isso, o narcisista usa essa máscara do menino prodígio, acha que não precisa ter habilidade de um adulto, qualificações de um adulto, acha que não precisam de nada disso e só querem que as pessoas o adorem, o admirem, tá? Eles só querem ser adulados, admirados. E com isso, ele coloca uma máscara, depois ele tira e coloca outra máscara, tá? O narcisista com essa máscara, ele é um aventureiro, muito perigoso, né? Porque imagina, como uma criança, ele não tem responsabilidade, ele não se sente impune. E aí, seus atos, em consequência disso, né? Você imagina, tudo, ele pode fazer qualquer coisa, qualquer atrocidade, porque ele não vai ser punido. Na cabeça dele, ele tem essa convicção. E aí? Como que funciona? Arruína vida de muitas pessoas, tá? Então, como ele acha que tudo é permitido, que não tem punição, a sua mente infantil naquele momento, ele não sente necessidade de adquirir a postura e dignidade de um adulto íntegro e idôneo, ele arregaça com a vida das pessoas. Então, nós vemos que há uma incongruência embutida entre a sua idade mental e a sua inteligência e o conhecimento de adulto. Totalmente incongruente. Ele é capaz de sustentar um self grandioso. Ele precisa se sentir uma criança para se sentir superior, grandioso. O problema é que o narcisista usa essas duas máscaras totalmente indiscriminadamente. Coisa de louco mesmo, sabe? E aí, como é que fica uma família no meio dessa confusão? Ele acaba com a família. Então, com isso, eles são disfuncionais, prejudiciais, totalmente disfuncionais, tá? Ele envolve uma mulher em um relacionamento, começa a namorar essa mulher vem como uma fonte secundária inicialmente, né, para depois passar a ser fonte primária. Ela vem como fonte secundária de suprimento para colocar lá a prova que ela será uma futura, né, uma fonte segura de suprimento para ele. Ele faz muitas coisas mirabolantes para esse início de relacionamento, porque ele era a fase inicial, tudo são testes, né, até ele prender essa mulher e transformar essa mulher que nesse caso, no primeiro momento, uma namorada ou uma amante, ele é fonte secundária e depois ele transforma essa mulher numa fonte primária. A primária é quando ela já caiu nas garras dele. Quando ela já está alucinada, apaixonada, ela não consegue mais viver sem ele, então ela se torna a fonte principal, e aí ela já está totalmente envolvida, aí ela decide o quê? Vou viver com ele, eu não consigo mais ficar sem ele, vou viver com ele. E aí ele vai adestrá-la, né? Então durante essa fase do 1, né, que é o self 1, depois vai para o bombardeio, depois do bombardeio de amor, vai para a fase da desvalorização, tudo com essa fonte primária, né, nova fonte primária. Depois vai para a fase do descarte, né, porque depois que ele já ridicularizou bastante essa mulher, ele vai descartá-la. E aí, que é a fase 3, se descarta como se fosse um papel mesmo, sem utilidade nenhuma, porque é assim que ele vê todas as pessoas. Ele vê como propriedade dele, como suprimento dele. Ele vê as pessoas como propriedade. Ele não vê uma pessoa com afeto, entende? Ele trata essa pessoa muito bem porque é uma propriedade dele, mas essa mulher vai sofrer, vai amargar um relacionamento tóxico, e só quem passa por isso que sabe dizer, ok? Então, no primeiro momento, ela nem imagina que vai passar por tudo isso, ela confia cegamente nesse ser
das trevas, né? Por quê? Porque ela fica na mente dela só naqueles momentos maravilhosos iniciais. Quando a ficha cai, já é tarde demais, essa mulher já tá na armadilha, já tá ali envolvida, enfim. Aí entra a máscara, né? O Wunderkind, que é do menino prodígio, que é usado também no momento do descarte, sempre quando ele vai descartar, ele usa essa máscara. Por quê? Porque ele, sem nenhuma emoção, sem nenhum sentimento, com maior frieza, ele descarta essa vítima. Então, ele descarta filhos, ele descarta amigos, enfim. Ele coloca essa máscara exatamente porque é o momento da irresponsabilidade. Como ele não tem afeto por ninguém, eles pula fora dos relacionamentos, né? Porque afinal é uma criança, eles não precisam ficar ali, eles pulam fora, eles deixam a vítima no chão, eles não se preocupam se tem filhos, se tem crianças envolvidas, eles não se preocupam com nada. Ela descarta a vítima com muita humilhação, inclusive, tem mulheres que chegam a não suportar, né, de tanta dor, enfim. E deixa a mulher com uma cabeça confusa, porque eles gostam de acusá-la, né, de que a culpa é sempre dela. Quando ele descarta, ele se faz de vítima, então ele coloca sempre a culpa na mulher. A mulher realmente sai praticamente convencida de que o relacionamento terminou por culpa dela e não dele. E ele deixa essa mulher com a cabeça louca, porque o que ele quer é isso mesmo. Todos os narcisistas querem confundir a mente das mulheres, querem deixar essas mulheres achando que elas são loucas. Eles querem sair por cima, inclusive eles têm uma mania feia, horrível, de denegrir as mulheres, denegrir essa mulher para outras pessoas, para eles se sentirem importantes. Tipo assim, né? Olha, ela fez isso comigo, por isso que eu saí de casa, por isso que eu descartei. Eles se fazem de vítima e eles começam a denegrir a imagem das mulheres, falando um monte de mentiras, falando coisas que elas não foram, enfim. Então eles saem de repente. Pode ser depois de muitos anos de casado, eles saem da vida dessa vítima, a vítima fica sofrendo, ela sofre calada, muitas vezes ela passa anos sofrendo, ela não conta pra ninguém, ela não fala pra ninguém porque ela tem medo, muito medo, então ela não busca ajuda, ela acaba se tornando uma mulher doente, com depressão, com síndrome do pânico e mais outros problemas de outras doenças psicossomáticas, algumas têm eczemas na pele, porque ficam guardando aquilo tudo sozinhas por anos e anos e anos, ok? Muitas vezes também outras não separam por causa dos filhos, não descartam esses narcisistas por causa dos filhos, né? E não tem coragem, então elas só ficam sofrendo. Enfim, então, por conta dessas duas máscaras, né? Lembrando que eles saem mesmo, eles não têm remorso, eles não estão nem aí, eles descartam essas vítimas, então são essas duas máscaras. A máscara do falso selfie e depois a máscara Wunderkind, que é do menino prodígio, que aí ele é o irresponsável e na hora do descarte ele vai embora, ok? Aí ele não tá nem aí, não tá nem aí pra filho, não tá aí pra amigos, ele não tá nem aí pra igreja, ele não tá nem aí pra cônjuge, ele não tá nem aí pra nada. Descarta, vai pra nova aventura dele e aí começa o ciclo novamente. E aí, próxima vítima, e aí próxima vítima, e aí próxima vítima. Novos ciclos, traições e euforia, preciso de euforia é o que ele entende que é assim que a banda toca, né? A vida dele é dessa forma. Porém, eu e você que temos sentimentos, nós precisamos estar aí atentos a esses seres, não é? Porque eles estão aí, espalhados por aí. Mônica, será que isso não tem jeito, queridos? Pela psiquiatria, psicologia, psicanálise, isso não tem cura, tá? Eu tenho recebido várias pessoas falando, mas Mônica, a gente não pode orar por esse ser? Queridos, Deus, ele é suficientemente poderoso para fazer qualquer coisa na face da terra. E eu tenho feito um apelo nos meus vídeos. Se você conhecer um narcisista diagnosticado que tenha, por um milagre de Deus, tenha recebido a cura total, tenha sido transformado, eu peço para você que está assistindo o meu vídeo, manda uma mensagem para mim. O meu WhatsApp é DDD 27, o telefone 998218901. Eu preciso conhecer esse estudo de caso. Eu quero conhecer essa pessoa, porque eu tenho buscado quem na face da terra, qual narcisista que por um milagre do Senhor foi curado e teve totalmente a sua sinapse neural transformada e mudou totalmente. Eu tenho buscado conhecer essa pessoa.
Então, se você é essa pessoa, se você conhece alguém que diagnosticado narcisista, que foi curado, entre em contato comigo, que eu vou fazer questão de conhecer e de publicar para a honra e glória do Senhor. Mas eu ainda, até a presente data, eu não conheci. Ainda não, ok? Um beijo no seu coração, não esquece de dar um like, continue me acompanhando, porque eu tenho muito conteúdo de alto valor para passar para você, tá bom? E assina o meu canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que eu tenho certeza que formando uma comunidade do bem, nós nos ajudamos, vamos levar conhecimento para as pessoas, para preveni-las das garras dos narcisistas. Um beijo no coração, continue me acompanhando, maratona de vídeos de transtorno de personalidade narcisista, Mônica Oliveira aqui. Assine meu canal, dá seu like e comentário, não esquece. Até o próximo vídeo, beijo!